Será que todos são filhos de Deus? Nesse vídeo você vai descobrir a resposta para essa pergunta. Na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 9, diz assim: Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua mente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nem todas as pessoas são nascidas de Deus. Todas podem ser criaturas de Deus, mas os nascidos de Deus são aquelas pessoas que não vivem no pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos sujeitos a erros, sujeitos a falhas, sujeitos a pecar, mas existe uma enorme diferença entre você estar sujeito a pecar e viver na prática do pecado. Você está sujeito a errar e viver errando. Existe uma enorme diferença. Então, os filhos de Deus são as pessoas que não vivem na prática do pecado, não vivem cometendo erros, não vivem no erro, mas são pessoas que procuram acertar, procuram fazer a vontade de Deus, têm a vontade de Deus como a sua prioridade, têm como objetivo agradar a Deus acima de tudo. Então, assim são diferenciados aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. A gente sabe que todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir morar no reino de Deus. Mas a verdade é que o reino de Deus é para os seus filhos. É para aqueles que se empenham em fazer a sua vontade, que se empenham em fazer o que agrada a Deus e se desviam no pecado. No versículo 10, continuando, diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Ou seja, se você quer se tornar um filho de Deus, você quer ser de fato, de verdade, nascido de Deus, você tem que se empenhar em fazer a vontade dele, em fazer o que é bom, fazer o que é correto, fazer o que está escrito na palavra, colocar a palavra de Deus em prática. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade, só faz o bem, porém você não faz a vontade de Deus, você não prioriza a Deus, você ainda vive no pecado, então aquele que vive no pecado, esse não é filho de Deus. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. O filho de Deus pode pecar? Pode pecar. Mas o filho de Deus, se ele pecar, ele se arrepende, ele pede perdão e não volta mais a cometer aquele pecado. Quem não é filho de Deus, ele peca e ele continua errando. Ele continua errando, continua naquele pecado, continua fazendo aquilo ali, mesmo sabendo que ele está errado, mesmo sabendo que aquilo é pecado, mesmo sabendo que aquilo desagrada a Deus, ele continua fazendo o que é errado, porque ele não é filho de Deus. Os filhos de Deus, eles têm as características de Deus, eles se preocupam em agradar a Deus, em fazer a vontade do Pai. Assim como nós, seres humanos, nós parecemos com os nossos pais, em alguns detalhes, a cor da pele, às vezes o formato dos olhos, às vezes até um defeito que a pessoa tem no corpo, às vezes um defeito na orelha, mesmo defeito que o pai tem na orelha, às vezes o filho tem. Mesmo a cor dos olhos do pai, o filho também tem. Assim como nós temos características dos nossos pais, a pessoa que ela é filha de Deus, ela tem as características de Deus. Quem olha para ela, vê que ela é diferente, vê que ela é de Deus. Quem olha para ela vê que ela tem um brilho diferente. Agora, a pessoa que não é filho de Deus, quem olha para ela não vê Deus nela. Até quando ela fala assim, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou evangélica, a pessoa até se admira, mas você é crente? Nem parece que você é crente. Porque quem olha para ela não vê as características de Deus. E não vê essas características porque aquela pessoa não é filha de Deus. Então guarde isso, os filhos de Deus, eles fazem a vontade de Deus e não vivem na prática do pecado. Não vivem no que é errado. Pode fazer o que é errado. Pode acabar cometendo um erro, mas ele não continua naquele erro. Ele se arrepende, pede perdão a Deus e segue em frente, procurando acertar, fazendo a vontade de Deus. Então, os filhos de Deus se diferenciam dos que não são, porque os filhos de Deus não vivem no pecado. E aqueles que não são filhos de Deus são apenas criaturas
Eles vivem no pecado, estão sempre praticando o erro, sempre pecando, sempre errando, e não se incomodam com isso, não se consertam diante dos olhos de Deus. Então, se você que está ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo, você quer se tornar um filho de Deus, tome a decisão de, a partir de agora, fazer a vontade de Deus. E se você tem feito algo de errado, tem vivido na prática do pecado, tome a decisão de abandonar esse pecado. Tome a decisão de largar essas coisas erradas. Entenda que eu estou falando decisão, não é sentir vontade. Porque é ver a vontade que dá de fazer o que é errado. Mas você vai tomar uma decisão de não, a partir de hoje eu vou parar, eu vou largar isso, eu vou fazer o que é certo, vou fazer a vontade de Deus. Se você mente, você vai tomar uma decisão de só falar a verdade daqui para frente. Se você fala alguma coisa que desagrada a Deus, você vai tomar a decisão de largar essas coisas erradas e passar a fazer a vontade de Deus. Então, se você quer ser um filho de Deus, tome a decisão de largar o pecado, largar as coisas erradas e passe a fazer a vontade de Deus. E como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Então medite na Bíblia, leia a Bíblia, medite na palavra. A Bíblia é um manual que diz o que é certo e o que é errado, qual é a vontade de Deus e qual não é. Medite na palavra dele. E se você começar a fazer o que é certo, começar a buscá-lo, começar a priorizá-lo, então você vai se tornar um filho de Deus de fato, de verdade. E quem olhar para você vai ver Deus em você. Vai ver as características de Deus em você. Se você quer continuar recebendo mensagens como essa, de edificação, de vida, de força, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, escreva aqui no comentário qual a sua opinião sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.